Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Voz Clamando do Deserto. Se você não é cadastrado, faça isso, se cadastre, tá bom? Para que a cada programação aqui, você venha estar sendo notificado e aí, a partir daí, decidindo se vai estar conosco ou não no momento dessa respectiva reflexão. Temos aqui o quadro Momento de Reflexão, é o que nós estamos agora. Tem 3 quadros de escola dominical: adulto estudando junto, jovens sois forte, e adolescentes, quadro Adolescentes de Deus. Temos o quadro de Diga Não ao Modismo e também temos o quadro a gente faz um estudo, né, sobre texto e contexto. Quadro, texto e contexto, em que avaliamos algum conceito que acaba sendo observado aí fora e trazemos aqui para o canal para vermos sobre a lente da Palavra de Deus, tá bom? Então nós convidaram para fazer parte aqui juntamente com os 81 inscritos, né, de momento, todos quanto fora esses inscritos estão aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Momento de reflexão, nós estaremos aqui dentro do quadro, considerando o tema Inútil Poder. Para tanto, vamos estar orando antes da leitura bíblica. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão nossos pecados que temos cometido e queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar. Queremos também, Senhor, te agradecer por este tema, por este momento, mais estaremos aqui a refletir na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, durante todo o decorrer dele. Senhor, fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema é Inútil Poder. Vamos ler o texto bíblico para que possamos compreender o porquê desse tão importante tema. Ezequiel 32 diz assim: E não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao Sheol com as suas armas de guerra e puseram suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Édom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os mortos. Envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder. Jazem circunciso com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha. É justamente, amados, esse texto bíblico, estava lendo minha leitura devocional no Salmo 28, e o comentário ali, a respeito do Salmo, trouxe a leitura, né, deste versículo em Ezequiel. E ao ler esse conteúdo, né, essa parte bíblica de Ezequiel, fui despertado para este tema, né, que ali, como lemos, falam de homens, falam de reis, falam de príncipes, falam de guerreiros
que tinham poder. Eles tinham consigo a condição de guerra, a condição de domínio, a condição de liderança. Porém, como lemos no texto, ainda que eles, no exercício do seu poder, causaram terror, causaram assombro, muitos se subjugaram ou se colocaram sob o jugo deles, não por uma obediência voluntária, mas por conta do medo, por conta do terror. E durante esse tempo, não reconheceram o seu posicionamento. Não reconheceram o lugar que se encontravam. Não reconheceram que se eles foram o que foram, ou eram o que eram, e tinham o que tinham no que diz respeito à autoridade e poder, aí passaram e desprezaram aquele que tem todo o poder, aquele que é o Senhor, aquele que dispensa a cada um de nós esta prerrogativa, este poder. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que nenhuma autoridade é dada ao homem se não vier do alto. Até o poder de respirar é dado por Deus. Essa condição de você fazer isso aqui, ó, trata-se de um poder. O fato de você exercitar, se movimentar, buscando o ar é Deus, mas o poder de respirar também foi Deus que nos deu. Porém, o homem, após a humanidade, o ser humano, a criatura, após a queda adâmica do nosso primeiro pai, após o pecado fazer parte da vida humana, ainda que antes de pecar, Deus já tinha outorgado autoridade, domínio, governo para Adão, quando disse que era para ele cuidar de todas as coisas ali, naquele jardim, diante de todos aqueles animais, as árvores. Deus deu domínio a eles sobre tudo. Deu poder. Porém, após a queda, esse poder, ele passou a ser exercido sobre uma autonomia pessoal, sobre uma autonomia idólatra do homem dele mesmo, esquecendo-se do alto, esquecendo de olhar para cima, esquecendo-se de reconhecer que o poder e a autoridade vem de Deus. O próprio salmista respondeu na sua oração 2 vezes que o poder pertencia a Deus. E reconhecendo isso, o próprio João Batista, ainda que delegado a ele o ministério profético, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quando isso acontece, vamos ler novamente, faço questão de nós lermos novamente o texto que trata desse tema. Porém, no momento em que tudo isso é esquecido, ainda que tenhamos notoriedade nessa vida, ainda que mediante essa autoridade, temos o poder de exercer comando, temos poder de realizar feitos portentosos, como era este espírito, esse guerreiro. Porém, sobre a ausência da humilhação, da submissão ao Senhor, Deus dos exércitos, Senhor de todo o poder e de todo o domínio e soberania, aí esse poder ele se tornará inútil, como diz
aqui, e vem várias vezes o termo poder. 27 diz, e não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos, olha só, caíram, os quais desceram ao Sheol com as suas armas de guerra, puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo os seus escudos sobre os seus ossos, porque era o terror dos poderosos, olha só, na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Aqui o versículo 28, fazendo contrassenso ao versículo 27, está dizendo, assim como foram com eles, também será com vocês. E será com todos nós que, mediante os privilégios que o Senhor nos concede, com respeito ao nosso efetuar, as nossas obras, se ela não tiver como alvo a glória de Deus, mas se ela tiver como alvo a nossa glória, por certo estaremos fazendo corpo a esse mesmo contingente, a essa mesma comunidade, independente dos feitos, ainda que potentosos, e do domínio. E no versículo 29 ele diz, ali, se referindo à sepultura, à morte, ali está Édom, os seus reis, plural, e todos os seus príncipes, que no seu poder, olha só, foram postos com os que foram mortos à espada. Estes exagerarão com os incircuncisos com os que descem a cova. Mais uma vez, no 30 ele diz também, fala a mesma coisa, e relaciona o poder. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados são pelo terror, olha só, causado por quê? Pelo seu poder. Jazem circunciso com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que descem a cova. E partindo aqui desta introdução, entendamos por esses 3 pontos e que o Espírito Santo fale conosco mais ainda, a refletir que inútil é para nós qualquer realização, qualquer condição em que estivermos de autoridade e de poder, quando sobre o desprezo de Deus, sobre a insubmissão a Deus, sobre a falta de temor a Deus, sobre as algemas do pecado, da autossuficiência, do orgulho e da soberba. Inútil poder. Agora, sabe por quê? Cujo exercício somente tinha como alvo a sua própria glória. Então é inútil. Vemos isso em Daniel, capítulo 4. Vamos abrir agora a escritura. Daniel, capítulo 4, versículo 29 a 30. Quando Nabucodonosor, desprezando as advertências de Daniel, sobre um sonho que Deus mesmo lhe antecipou antes dessa queda, antes desse juízo, por conta da sua exaltação. Aí o versículo 29 diz que depois de 1 ano, ele se esqueceu daquela advertência e o orgulho tomou conta do seu coração. E diz aqui, a cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia. Olha só o que o rei disse. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real? Olha agora o que ele diz. Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então, logo, inútil poder, porque depois daqui seguiu-se a confirmação profética sobre o sonho que ele deu, que ele teve e desprezou. E inútil foi, Nabucodonosor se considerar que tudo aquilo foi o único alvo
da força do seu próprio braço. Então, inútil foi este poder, cujo exercício somente tinha como alvo a sua própria glória, como ele declarou aqui. Segundo, inútil poder cujo exercício somente tinha como alvo a satisfação da sua própria ira. Isso vemos também aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 3. Deixa eu ver se está para vocês aí. Capítulo 3, versículo 13 a 15. Observe. Então, inútil poder, cujo exercício somente tenha como alvo satisfação à sua própria ira. E diz aqui, ó. Então Nabucodonosor, na sua ira, ele de novo, ó, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, ó, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais estátua de ouro que levantaste? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citária, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos portar e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não, a adorar sereis lançado na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente, em quem esse Deus... E quem é esse Deus? Olha só, a afronta que ele faz a Deus de Israel, que vos poderá livrar das minhas mãos. Olha só. Porém, tudo isso por conta da ira. Aí no versículo 19 e 20, olha só. Versículo 19 a 20. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, porque eles não se prostraram, e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens valentes do seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançasse na fornalha do fogo ardente. E tudo isso simplesmente como alvo para satisfação da sua própria ira. Vemos também a questão de Saul, quando em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel, capítulo 22, por conta de estar irado pela situação que Doeg, de maneira totalmente distorcida e maliciosa, falou sobre o sacerdote Aimeleque. Aí no versículo 7 ele diz assim: então disse Saul a seus servos que estavam com ele: ouvi agora, benjamita, a cada filho de Jofé vos dará a todos vós terra, vinha, e favorizar vos chefe de milhares, chefe de centena. Aí ele passou aqui querer saber do local em que Davi se encontrava e quem estava ocultando isso. Porém, no versículo 11 diz assim: então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, depois que Doeg falou para ele, e a casa e toda a casa de seu pai. Olha só, foi só o sacerdote Aimeleque que fez o que fez pela o testemunho distorcido de Doeg. Porém, ele mandou chamar não só Aimeleque, mas também toda a casa de seu pai, isto é, o sacerdote que estava em Nod, e todos eles vieram ao rei, 85 sacerdotes. Agora vamos para o versículo 16. O rei, porém, disse: há de morrer Aimeleque. Não adiantou as palavras de Aimeleque, ainda que foram sinceras, porque ele supriu a Davi, ajudando ele a fuga de Saul. Porém, pela própria palavra enganosa que Davi, falou para ele que estava a serviço do rei. Aí o rei diz aqui, ó: tu e toda a casa do teu pai. Ele não aceitou a justificação, ainda que sincera, de Aimeleque. Aí nós vemos agora no versículo 17: e disse o rei aos da guarda que estavam com ele: vira-te e matai o sacerdote do Senhor, porque também a mão dele está com Davi. Tá vendo? E porque sabiam que ele fugia e não me fizeram saber. Mas o servo do rei não quiseram estender a mão
para arrematar contra o sacerdote do Senhor. E quem fez isso está aqui no versículo 18, que foi do Doeg. Porém, estou deixando aqui em relevo a ira de Saul, né? Na questão de inútil poder. Ele era rei, ele tinha poder, mas tudo isso foi inútil para Saul, né? Que acabou sofrendo todo aí o juízo de Deus por conta de ter se esquecido de que onde ele estava foi Deus que o colocou. Então no versículo 19 diz: também a Nóde, olha só, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada. E observe bem, homens e mulheres, meninos, olha esse absurdo, amados, e criancinha de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Então, para Saul, inútil foi este poder, porque ele estava fazendo, né, sobre o alvo de satisfazer a sua própria ira, que era contra Davi, mas acabou se virando contra os sacerdotes e a cidade de Nóde. E por último, inútil poder cujo exercício somente tinha como alvo uma rebelião contra Deus e o seu povo. Nós vemos isso em Isaías 37, Isaías, capítulo 37, versículo 7, observe bem, 7, depois 14 a 20, observe. Eis que meterei nele um espírito, me ouvirá uma nova, Isaías, eis que meterei nele um espírito, ele ouvirá uma nova e voltará para a sua terra, e falou-ei cair monta a espada, que fala do juízo de Deus sobre esse rei, por conta do que ele fez aqui. Olha o versículo 14 em diante. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão do mensageiro, e lendo, subiu a casa do Senhor, Ezequias estendeu a mão. Versículo 14, 36, 14 a 20. Diz aqui, ó. Assim diz o rei, que era da Síria: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo infalivelmente nos livrará o Senhor. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não dei ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as vossas pazes comigo e saia a mim, e coma cada um a sua vide, da sua figueira beba cada um da água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e mosto, terra de pão e vinha. Guardai-vos para que não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses da nação livraram cada uma sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Árpade? Onde estão os deuses de Sefavaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses deste país livraram a sua terra da minha mão? Para que o Senhor, olha só, possa livrar Jerusalém da minha mão? Então estes estavam ali no texto em que nós lemos como base para esta meditação. Este rei, que com o seu poder e no exercício somente tinha como alvo uma rebelião, como nós vimos, contra Deus e contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que nesse contexto, Deus enviou apenas um anjo, e ali ele desferiu contra 185 mil soldados
da Síria. O rei voltou para sua terra e foi assassinado pelos seus próprios filhos. E agora jazem comumente e juntamente, melhor dizendo, com aquela comunidade qual o Senhor deixou claro que todos quanto, ainda com poder, ainda que com atos portentosos, ainda que aterrorizem e realizem feitos portentosos, a parte de Deus, e sobre esses sentimentos, e no exercício do alvo da sua própria glória, sob a satisfação da sua própria ira, tendo poder para isso, e também tendo como alvo uma rebelião contra Deus e o seu povo, inútil será este poder, porque maior é o que está conosco, amados, do que o que estão no mundo. Maior é Deus sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe, e você que está conosco até agora, que você não venha a resistir, né? Não venha se considerar, né, o bambambam, mas que você venha a se humilhar diante de Deus, reconhecendo que tudo que você é, tudo que você tem, e até aqui tudo quanto você realizou sobre o poder e sobre a sua autoridade que você tem, ela vem de Deus. Então se humilhe diante do Senhor, peça perdão dos seus pecados e se volte para a cruz, e seja um humilde servo do seu reino e também o seu filho, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta meditação. Inútil poder. E assim será por todos que já foram, Senhor, ao céu. Todos quantos já desceram à sepultura, Senhor, porém, enquanto em vida, não reconheceram a tua soberania, não reconheceram, Senhor, que todo o poder e autoridade, aqueles que o têm, tem sido dada por ti. E por conta disso, Senhor, jazem, como diz o texto bíblico que lemos, Pai, em vergonha. Nos guarda, Senhor, deste mal. E salva aqueles, Pai. Sim, Senhor, aqueles que estão como príncipes, que têm o privilégio, Senhor, de ter muito sobre a sua autoridade. Possam, Senhor, se humilhar diante de ti e ter neles o mesmo sentimento que houve em João Batista, e fazer e exercer como dispenseiro do Senhor esse poder e essa autoridade. Faz isso, ó Pai, é o que nós te pedimos, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, porque somente assim, ó Pai, é que realmente será válido, Senhor, o exercício do poder e da autoridade que a nós, pelo Senhor, nos é delegada, quando sob inteira dispensação da tua graça, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.